Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu já montei aqui a seleção do mundo dos melhores que eu vi jogar, a seleção do mundo dos melhores da atualidade, e agora eu vou montar a seleção do mundo da história do futebol. E obviamente é uma escolha estritamente pessoal e que eu fiz pensando numa equipe coerente taticamente, dentro do sistema tático e das variações ofensiva e defensiva, que eu acho que funcionaria para esse time. Curtiu a ideia? Então já vai deixando o like, a inscrição, o hype, se possível, compartilhe com os amigos e qualquer necessidade que você sinta de cornetar, vem aqui embaixo nos comentários e monte a sua própria seleção histórica, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora para a escalação desse timaço. No gol, eu já disse aqui algumas vezes que o Manuel Neuer é o melhor de todos os tempos, ou pelo menos é o mais completo, símbolo máximo da evolução final do goleiro moderno. Para mim, só tem 3 nomes possíveis para uma seleção como essa, que são o Neuer, o Buffon ou o Yashin. Qualquer nome diferente desses é maluquice, com todo respeito. Na lateral direita, eu fiz recentemente vídeo comparando o Carlos Alberto com o Leandro. Como eu disse, deu o Carlos Alberto, e ali era um vídeo para tirar qualquer dúvida sobre os dois nomes que são mais apontados como o melhor da história nessa posição. Tem muitas listas que também colocam o Cafu, mas aí eu já acho um pouco exagerado. Na zaga, eu fui com 2 jogadores italianos, Franco Baresi, um dos maiores líberos da história do futebol e certamente um dos melhores zagueiros de todos os tempos, e ao lado dele, Paolo Maldini, para mim o melhor zagueiro que eu vi jogar. Para muitos ele foi até um lateral esquerdo melhor do que zagueiro. Eu sei de quem vocês estão sentindo falta nessa zaga, mas eu prometo que vai fazer sentido eu ter escalado Baresi e Maldini, beleza? E na lateral esquerda, quem já é veterano aqui sabe que eu considero o Roberto Carlos o melhor e mais completo jogador dessa posição da história. Respeito muito o meu ídolo de clube, Nilton Santos. Acho um exagero quem coloca o Marcelo nessa conversa, mas o Roberto Carlos era foda. E em toda a seleção que ele couber, eu certamente vou escalar. Chegamos no primeiro volante e aqui está o zagueiro que vocês queriam ver, Franz Beckenbauer. Inicialmente escalado nessa posição, de 5, função que ele fez antes de virar zagueiro, e que de certa forma ele fazia enquanto líbero, sendo quase um meio-campista que partia de trás da linha defensiva. Aqui ele vai acumular funções e vai ser o nosso protetor do meio-campo, protetor da primeira linha, melhor dizendo, né? E eu preferi escalar ele assim do que nomes como o Lothar Matthäus, como o Fernando Redondo, que são frequentemente apontados nessa função. O segundo volante, jogando mais à direita, é Valdir Pereira, o Didi, melhor jogador da Copa do Mundo de 58, inventor da folha seca e, na minha opinião, o melhor camisa 8 de todos os tempos. Sei que por ser mais modernos, nomes como o Xavi, por exemplo, são cogitados para esse papel, mas eu preferi o Mr. Football, como ele foi chamado pela imprensa europeia na época que ele jogou pelo Real Madrid, jogando aqui nesse papel da minha equipe histórica. Na ponta direita, Lionel Messi. Essa não foi a melhor posição da carreira do argentino, mas devido à concorrência que ele teria em outras posições, esse foi o melhor lugar para escalá-lo. Senão eu teria que jogar o Messi para falso 9, ou de repente até para um camisa 10, e deixar outros grandes nomes de fora. Claro que doeu também deixar de fora o Mané Garrincha, Mas o Messi não poderia pegar banco numa seleção como essa. O meio atacante centralizado é o também argentino Diego Maradona. Eu fico abismado com uma geração SofaScore, que avalia futebol por número, duvida do quão brilhante era o Maradona, El Pibe de Oro, disparadamente o jogador mais talentoso de sua geração, a ponto de levar o mundo a debater se ele foi mais jogador que o rei. Para os argentinos, eles têm certeza. Para o resto do mundo, há uma dúvida. Claro que no Brasil, não. Mas, cara, não tem como escalar uma seleção como essa e não colocar o Maradona, beleza? Na ponta esquerda, Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais, uma máquina de fazer gols, recordista de bolas na rede, tanto na Champions quanto na Euro, também na seleção portuguesa e, é claro, no Real Madrid. Um homem é uma máquina. E no comando de ataque, ele que era um ponta de lança, um segundo atacante, não necessariamente um centroavante, mas vai ser a peça mais avançada do nosso time, Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei Pelé.
o único jogador que venceu 3 Copas do Mundo na história e contabiliza mais de 1.200 gols extraoficiais, é claro. O maior jogador de todos os tempos e nome obrigatório para fechar o nosso time. E eu sei que nomes como Di Stéfano, como Eusébio, Johan Cruyff, Gerd Müller, Zico, Romário, Ronaldo, Zidane podem ser pedidos e têm suas ausências sentidas por muitos, mas reforçando, monte a sua seleção nos comentários, adotando os critérios que você quiser. É claro, só cabem 11 no time, então obviamente muitos outros grandes craques históricos iriam ficar de fora. Esse aqui foi só o meu 11. E agora vamos ver como essa seleção de craques funcionaria na prática. Vamos lá, esse time que eu passei a escalação para vocês agora, né, jogando num 4-2-3-1 base. Mais uma vez eu estou tentando aqui implementar os padrões táticos que mais me agradam, mas também que encaixam com as características dos jogadores que eu tentei ao máximo aqui respeitar para poder tornar um time viável. Outra coisa, mais uma vez, eu vou fazer as variações táticas atacando já pensando na forma de se defender. É assim que eu aplicaria se eu fosse um treinador, e assim como nos vídeos anteriores desse mesmo segmento, eu vou seguir com essa máxima, beleza? Então vamos começar com a saída de bola acontecendo pelo lado direito, como o time atacaria, dando mais liberdade aqui para o Carlos Alberto Torres. O Baresi abriria um pouco mais pela direita, o Beckenbauer, que é um zagueiro, né, jogando aqui nessa posição de volante, recuaria, né, entre o Baresi e o Maldini, que foi lateral esquerdo e abriria um pouco mais aqui nessa posição. O Roberto Carlos, que já contou, que fez algumas partidas na Inter de Milão, né, jogando como um segundo volante, não encontraria aqui nenhuma dificuldade para poder fazer esse movimento para dentro, né? E aqui, à medida que o time fosse avançando com o Carlos Alberto Torres, o Messi centralizaria, ficando mais ao lado aqui do Maradona, e o Cristiano Ronaldo, nesse primeiro momento, ficaria mais na amplitude pela esquerda. Então, quando o time saísse com a bola pelo lado direito, ele teria essa formação, né? O 3-2-4-1, alguns gostam de chamar de 3-2-5, principalmente saindo aqui pelo lado direito. À medida que o campo de ataque fosse ocupado, nós teríamos os seguintes padrões. O Carlos Alberto Torres atacando aqui muito mais a linha de fundo, o Pelé no segundo pau, né? Aqui mais aqui pela ponta da pequena área, o Cristiano Ronaldo na ponta da grande área, né? Tentando também entrar na área, o Messi aqui no primeiro pau, na ponta da pequena área, mas do mesmo lado em que a jogada está sendo originada, e o Maradona vindo de trás, né, centralizado, ele que é esse camisa 10 do time. Então nós teríamos essa formação de ataque, 4 jogadores na área, um atacando a linha de fundo, 2 aqui no rebote, no caso o Didi e o Roberto Carlos, e aqui essa linha de 3, né, controlando a profundidade com Maldini, Beckenbauer e Baresi. É claro que o Neuer aqui também podendo sair do gol caso fosse acionado, ele que é um goleiro que joga muito bem fora da área, joga muito bem como esse zagueiro de sobra, joga muito bem usando os pés. Esse aqui é um ataque pela direita, então perdendo a bola, imaginando que o time precisa se defender pela direita, eu teria aqui esse movimento, né, dos 3 jogadores da última linha, não necessariamente 3 zagueiros, apesar de serem 3 zagueiros, mas esses 3 defensores aqui fazendo essa flutuação para o lado direito, enquanto o Carlos Alberto volta inicialmente numa segunda linha, o Roberto Carlos fazendo uma diagonal curta, de volta para a posição dele, o Maradona ficando nesse primeiro momento aqui à esquerda ao lado do Didi, e o Cristiano Ronaldo também voltando para a segunda linha. Então a gente teria o Messi, juntamente com o Pelé, aqui na frente, um 4-4-2, marcando ainda ali tanto em pressão alta quanto em bloco médio, né, num primeiro momento de organização defensiva. À medida que o time fosse voltando para a primeira linha, nós teríamos agora sim o Carlos Alberto Torres de volta à primeira linha, juntamente com os outros defensores. O Beckenbauer continua aqui como esse terceiro zagueiro. Quem é mais antigo aí no canal sabe que eu tenho uma predileção, né, pelo 5-4-1 para se defender. Para mim é o sistema mais completo de defesa. E o Messi, que ficou preservado no primeiro momento ao lado do Pelé, voltaria aqui também para a segunda linha para poder fazer essa segunda linha de marcação. Então a gente defenderia no 5-4-1 com o Pelé sendo esse único nome preservado mais à frente, beleza?
Então essa seria a variação defensiva depois que nós atacássemos pelo lado direito. Vou voltar a todos aqui para as suas posições para a gente agora falar de como seria pelo lado esquerdo. Uns iriam continuar, mas outros também iriam se modificar. Né, o Beckenbauer ao lado do Didi, o Maradona aqui mais à frente, Cristiano na esquerda, Messi na direita, o Pelé como esse atacante mais avançado. Então aqui pela esquerda, se é o Roberto Carlos quem ganha mais liberdade para subir, aqui o Beckenbauer não vai voltar como um terceiro zagueiro, tá? Pelo menos não num primeiro momento. Quem iria fazer aqui a saída de 3 é o Carlos Alberto Torres, que na reta final da carreira até jogou como zagueiro, né, controlando a pressão, e até nos tempos em que ele jogava, nos anos 70, onde ele estava iniciando, né, essa função mais ofensiva dos laterais, quando o lateral esquerdo atacava, ele realmente ficava de base, beleza? E o Maldini aqui, novamente aberto pela esquerda, o Baresi dessa vez mais na dele, né, jogando como esse último homem, ou penúltimo homem da defesa, o zagueiro mais centralizado. Então o Beckenbauer vai seguir aqui como volante. Aqui nós já temos uma mudança, né? Se o Messi faz esse movimento para dentro, se tornando quase um outro meia, né, quando ataca pela direita, o Cristiano ele vai se tornar um segundo atacante. Ele vai fazer essa diagonal ao lado do Pelé para poder abrir os espaços para o Roberto Carlos subir. Então aqui a variação pela esquerda vai ser de um 3-4-1-2, né? O 3-5-2 com 2 volantes e um meia, beleza? E aqui uma dupla de ataque num primeiro momento. E aí a gente vai meio que manter esse desenho tático à medida que o time for avançando, com o Cristiano Ronaldo e o Pelé mais à frente, o Maradona atacando a área vindo de trás, o Messi atacando mais aqui a diagonal, né, a ponta da grande área, o famoso, né, segundo pau, só que mais aberto, e o Roberto Carlos, né, subindo para poder ser essa opção de ataque à linha de fundo. E aqui nós vamos ter os 2 volantes no cerco da área, o Didi e o Beckenbauer, e aqui nós vamos ter Carlos Alberto, Baresi e Maldini na última linha, claro, com o Neuer também podendo sair do gol e se aproximar caso haja necessidade. Perdeu a bola aqui, precisou proteger o lado esquerdo, Maldini abre, Beckenbauer recua como um zagueiro. Aqui a gente já tem montada a primeira linha de 4. O Maradona vai voltar ao lado do Didi, o lateral que avançou num primeiro momento na segunda linha, o ponta do lado oposto também na segunda linha, o ponta do lado da jogada ao lado, né, do atacante mais avançado, assim como o time atacava pelo lado direito. E tudo também voltando para as suas posições de marcação em bloco baixo, assim como no lado direito, né? Pela esquerda, quando o time volta, todo mundo para o campo de defesa, mantendo ali a estrutura em 5-4-1, beleza? Essa é a minha forma preferida de se defender em bloco baixo, e nós vamos manter esse padrão quando o time também for recuando à medida que for sendo atacado pelo lado em que se iniciou a jogada. Mas e quando a gente tem a saída de bola acontecendo por dentro, pelo meio? Aqui eu vou manter o Beckenbauer, tá, entre os 2 zagueiros, beleza? Ele vai poder fazer essa saída de bola. E aqui, cara, eu tive algumas opções, vamos dizer assim, eu treinei algumas opções aqui, mas eu não achei nenhuma delas muito plausível, né, devido ao fato das variações ofensiva e defensiva ficarem um pouco deficitárias e as características dos jogadores não encaixarem tanto. A primeira delas foi colocar o Didi aqui numa saída de 3+1, né, centralizar o Messi com o Maradona e o Cristiano com o Pelé, e abrir os 2 laterais. Teria uma espécie de 3-1-4-2, mas para defender isso daqui ficaria um pouco esquisito, então eu desisti da ideia. A segunda opção seria centralizar o Carlos Alberto e o Roberto Carlos, sendo uma saída de 3+3, basicamente, e aqui ficaria formado quase que um losango de meio campo, com o Messi e o Cristiano mais abertos, seria uma variação para um 3-4-3 com losango. Também não gostei muito dessa variação, principalmente porque o Carlos Alberto ele nunca fez essa função, né, de jogar um pouco mais por dentro. O Roberto Carlos até sim, mas o Carlos Alberto não, então eu não gostei muito dessa variação. O meio termo que eu achei é continuar fazendo uma saída de 3+2, com os 2 laterais mais abertos, e sim o Maradona recuando um pouco, vindo buscar
a bola aqui em metros mais abaixo, e o Pelé, que foi esse ponta de lança, podendo ser esse cara, né, mais centralizado também. O Messi e o Cristiano, eles ganhariam um pouco mais de liberdade num primeiro momento, então a saída por dentro vai ser feita com esses padrões aqui, tá? Uma saída de 3 mais 2, ou uma saída até mais sustentada, mas mantendo aqui a saída à la Volpe com 3, e à medida que o time fosse avançando, ele iria retornando para os padrões do 4-2-3-1, que aqui a gente está falando de uma saída pelo meio, né? Então a gente teria, na possibilidade de fazer essa saída pelo meio com o Pelé, ele poder conectar o Didi, que pode abrir simplesmente aqui para uma corrida do Messi ou virar o jogo para o Cristiano Ronaldo, para um avanço do Cristiano Ronaldo, ou até fazer uma enfiada de bola para o próprio Pelé. Ou um toque no Maradona, que é um jogador de mais drible, mais condução de bola, poder avançar como 10 que ele de fato era. E aí, à medida que o time fosse avançando, o Beckenbauer ia voltando para a posição de volante, a gente manteria aqui o 4-2-3-1 base. Dessa vez os laterais não precisariam avançar tanto, já que a saída é por dentro, então a gente teria esses 4 elementos aqui de ataque, o Messi e o Cristiano como opções mais abertas, o Pelé como uma opção mais avançada, o Maradona centralizado, e aqui esse cinturão, né, com Didi, Beckenbauer e a linha defensiva por trás, mais próxima, os laterais tendo a possibilidade de avançar caso fossem acionados, caso fosse necessário, mas num primeiro momento não seria, né? E à medida que o time fosse perder na bola, obviamente, o Maldini e o Baresi iriam ganhar a companhia aqui do Beckenbauer, o Maradona ia recuar ao lado do Didi, assim como o Cristiano e o Messi também iriam voltar para a segunda linha. Nesse caso, o 5-4-1 seria acionado até numa pressão mais alta e à medida que fosse recuando, obviamente, ele se manteria. Então, os padrões defensivos, eles são muito parecidos quando o time ataca e defende, tanto pela direita quanto pelo meio e também à esquerda, beleza? Só os padrões ali mais ofensivos, de saída de bola, que tem ali um pouco de dificuldade. O que seria aqui pontos fracos do time? A recomposição pelos lados de Messi e Cristiano, ela não seria a ideal, né? Não são jogadores acostumados a fazer essa perseguição, mas manter 5 jogadores na primeira linha diminui a necessidade deles, por exemplo, marcarem até a própria linha de fundo, né? Você já teria um cinturão defensivo aqui bem estruturado e eles só precisariam ocupar esse segundo espaço. Pelo meio também não há um grande marcador, mas já tem 3 zagueiros aqui por trás e o Beckenbauer, ele é esse primeiro volante que pode fazer aqui esse salto de pressão, assim como o próprio Maldini também pode fazer um salto de pressão se a bola estiver mais próximo dele, e o Baresi também, e assim o time manteria 4 jogadores na primeira linha. Essa responsabilidade dividida entre esses, entre aspas, 3 zagueiros, anula a necessidade de ter um jogador aqui entre linha, ocupando todo esse espaço horizontal, fazendo esse para-brisa. Então, seria só uma ocupação de espaço aqui entre o segundo volante, o Didi, que era mais um meia-direita, e o meia centralizado, Maradona, que é canhoto, poderia jogar também como meia-esquerda. E o Pelé não era exatamente um centroavante, né? Se você for procurar em sites como Transfermarkt, você vai ver a definição dele como um centroavante, mas ele era muito mais, né, um ponta de lança, ou até um segundo atacante, do que esse 9. Mas era um atacante completo, obviamente, ele tinha todos os requisitos para poder jogar também nessa posição, né? Era um cara que saltava muito bem, se fosse necessário acioná-lo no jogo aéreo, era um cara que balançava e caía bem pelos 2 lados, né, para poder atacar sempre no segundo pau, era um cara que se virava muito bem e não à toa marcou extraoficialmente mais de 1000 gols na carreira, né? E eu acho que o time funcionaria muito bem, mesmo com essas adaptações de alguns jogadores, mas em momento algum eu desrespeitei a característica de algum deles. E é isso, galera. Essa é a minha seleção do mundo histórica, com a escalação que eu considero a mais forte de todos os tempos e como ela jogaria na prática. Eu vou falar pela 3ª vez no vídeo, tá? Discordou? Não tem problema. Comenta aqui embaixo qual é a sua seleção da história do futebol mundial. Mas tentem montar um time coeso, viável, jogável. Normalmente nesses times as pessoas esquecem de colocar volantes, metem só meias ofensivos, ou jogam com segundo volante de primeiro volante, às vezes botam 3 zagueiros, com um zagueiro fazendo função de lateral porque não querem colocar lateral, ou jogam com 3 zagueiros mesmo e sem lateral no time, bota a ponta na ala e é isso aí. Vamos tentar montar um time equilibrado, que consegue funcionar na prática. Esse foi o meu critério quando eu escolhi essa formação e esse esquema tático. E eu tô curioso para ver qual é o gosto pessoal
de vocês, beleza? Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!